Existem todos os tipos de Akuma no Mis em One Piece, como Akuma no Mis que permitem dar hit kill nos oponentes, mas nesse vídeo eu vou falar sobre aquelas Akuma no Mis que fazem seus usuários se tornarem praticamente imortais. Em último lugar entra a Akuma no Mi de Jozu, e eu vou explicar o motivo para ela não estar à frente nessa lista. Jozu comeu a Kira Kira no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que lhe permite transformar qualquer parte de seu corpo em diamante, ganhando o apelido de Diamante Jozu. Enquanto transformado, tanto o poder de ataque físico quanto o poder defensivo de Jozu são significantemente reforçados pela resistência incomparável de seu corpo de diamante. O diamante está entre as substâncias mais duras do mundo de One Piece, ao lado de Kairoseki. Um exemplo notável da sua durabilidade, de sua forma de diamante, é que ele foi capaz de bloquear o golpe do espadachim mais forte do mundo, Dracula Mihawk, sem nenhum dano visível causado a si mesmo ou sendo empurrado para trás. O que não fez eu colocar essa Akuma no Mi em uma posição maior nessa lista é que o Haki do armamento é capaz de ignorar a resistência do oponente, então a qualidade do material utilizado como defesa na verdade não tem tanta relevância, já que no fim ele vai cortar através de qualquer coisa. O Zoro em Alabasta, por exemplo, foi capaz de cortar Das Bones, usuário da Akuma no Mi do aço, e ele simplesmente venceu a resistência do aço, então o Mihawk, por exemplo, caso quisesse utilizar o Haki do armamento avançado, também seria capaz de cortar o Jozu, já que, como já foi dito por vários personagens, o Haki do armamento avançado permite cortar qualquer coisa. Apesar disso, essa fruta não é inútil contra usuários de Haki forte, pois caso você possua um Haki mais forte ainda, é capaz de ignorar os próprios efeitos do Haki do oponente. Isso significa que caso o Jozu possuísse um Haki superior ao do Mihawk, o Mihawk ainda não conseguiria cortar ele, mesmo com seu armamento avançado. Agora indo para a próxima posição entra a Ishi no Mi, Akuma no Mi do Pika. Essa sim é uma surpresa que provavelmente a maioria não esperaria nessa lista. Eu poderia colocar outras Akuma no Mis aqui, como a Nika ou a Soro no Mi. Podia até colocar Logias por conta do efeito Logia, mas todas essas têm vantagens e desvantagens. A Hito no Mi modelo Nika, por exemplo, é muito boa contra ataques físicos com o despertar. Nem mesmo ataques reforçados com Haki são capazes de causar dano. No entanto, ataques de corte ainda funcionam. Enquanto isso, a Soro no Mi, Akuma no Mi da Big Mom, possui a capacidade de regenerar feridas, ossos quebrados e até órgãos, simplesmente dando vida a eles, além de conseguir gastar seu tempo de vida para se fortificar. Apesar de tudo isso, a Ishi no Mi tem algumas vantagens que a tornam muito versátil. A capacidade principal dessa Akuma no Mi é o poder de se unir e assimilar com qualquer forma de pedra, e isso permite ao usuário assumir o controle de qualquer coisa feita de pedra que ele entre em contato. No caso do Pika, ele pode controlar o castelo de Don Quixote do Flamengo como se fosse seu próprio corpo, como ele é totalmente feito de pedra. Parece que a força desse fruto especial é diretamente proporcional à quantidade de pedra no ambiente do usuário. Devido a isso, em quantidades suficientes, o usuário pode suportar ter pedaços de seu corpo sendo destruídos infinitamente até encontrar seu corpo principal. Caso o usuário fosse mais forte, provavelmente poderia usar a ilha inteira de forma mais eficaz, podendo ficar se movimentando por baixo da terra. Além disso, é possível que um usuário mais proficiente de Haki da observação fosse capaz de identificar diretamente onde está o corpo principal dele, e se isso acontecesse, ele estaria em uma posição abaixo nessa lista e seria inferior à fruta de Nika, por exemplo, mas mesmo Zoro não demonstrou essa capacidade mesmo sendo um usuário de Haki da observação. Não estou considerando essa possibilidade pelo fato de se tratar de uma teoria. Na próxima posição entra a Wowo no Mi modelo Senryu, Akuma no Mi em posse de Kaido. Essa fruta permite ao usuário que se transforme em um dragão gigante, serpentino e de escamas azuis, especificamente um tipo de dragão oriental chamado de dragão azul, em um híbrido dragão humano. Além de suas escamas, as características adquiridas do dragão incluem chifres, presas afiadas e membros com mãos e pés com garras. Em sua forma de besta completa, Kaido cresce para rivalizar com uma pequena cidade em tamanho, tornando essa a maior transformação de Zoan já vista. Sua forma de besta humana, embora não tão colossal, ainda é muito grande. Em forma, se aproxima de sua forma humana, com escamas em seus braços, torso externo, costas e pernas, bem como 6 chifres na cabeça, garras nas mãos e pés com uma longa cauda.
Tal como acontece com todos os Zoans, a transformação do usuário aumenta significantemente suas habilidades físicas, e a força da forma completa de dragão é adequada ao seu tamanho, já que o usuário pode danificar gravemente estruturas como casas apenas encostando nelas. Quando Kaido voou pela cidade de Okobori, acreditava-se que caso ele continuasse causando estragos sem sentido, não apenas a cidade, mas a própria Kuri seria exterminada. Os braços do usuário, embora mais finos em comparação com o resto do seu corpo de dragão, ainda são muito fortes, e um único golpe dele pode enviar homens-peixe voando através de formações rochosas com grande força e destruir casas com facilidade, mesmo quando bêbado. No anime, o poder da forma dragão de Kaido completo é ainda mais exemplificado, como Kaido visto causando ondas de choque intensas e tempestuosas simplesmente movendo-se no ar ou sendo jogado ao redor, bem como um mero sopro ou arroto. O principal motivo para essa posição na lista são suas escamas. As escamas que cobrem o corpo de dragão do usuário são extremamente duráveis. No entanto, como acontece com a pele humana extremamente resistente do Kaido, suas escamas de dragão podem ser penetradas e sangue retirado dele utilizando ataques que contornam as defesas externas, como um haki do armamento avançado. No Road to Log Tale 4 foi confirmado pelo Oda que a resistência do Kaido também se dá em partes por conta de seu haki do armamento poderoso. Então uma mistura entre escamas e o haki, tornando ele praticamente blindado e sendo imune à maioria dos ataques externos, defesa que só demonstrou ser penetrada por haki do rei avançado, uma habilidade que apenas poucos demonstraram possuir. Ele ainda pode criar chamas capazes de facilmente pulverizar montanhas e nuvens flamejantes capazes de levitar uma ilha inteira. Na próxima posição entra uma das favoritas de muita gente, que é a Tori Tori no Mi modelo Fênix, sem dúvidas uma das Akuma no Mis mais fortes de One Piece. O usuário adquire a habilidade da regeneração em um nível extremo, e ele se regenera através das chamas azuis. Foi revelado por Oda que as chamas azuis chamadas por ele de Fogo Azul do Renascer não são como o fogo comum, pois eles nem queimam as coisas e nem ficam quentes, são completamente diferentes das chamas da Mera Mera no Mi, mas também foi dito por Oda que a regeneração tem um limite. Além disso, as chamas azuis também podem ser usadas para tratar outros seres, embora de forma mais limitada, permitindo que Marco atue como um médico eficiente. Apesar de dito por Oda que essa regeneração possui um limite, é bem provável que ele tenha se referido a limite de tempo e não de regeneração em si, já que o Marco já resistiu a todos os tipos de coisas, como ter sua cabeça empalada e todo seu corpo perfurado, sem demonstrar receber quaisquer danos. Por conta disso, o Marco é praticamente imortal até certo período de tempo. Porém, essa regeneração ainda pode ser burlada por um haki muito poderoso, o que torna ineficaz contra alguns oponentes muito fortes como Garp. Mas, mesmo contra King e Queen juntos, não conseguiram derrotar facilmente o Marco, que apesar de se esgotar ao final da luta, ao menos não demonstrou nenhum ferimento. Durante Marineford, ele enfrentou grandes oponentes como almirantes, porém só demonstrou manter um ferimento após a guerra, o mesmo que foi causado por Garp. Finalmente, indo para o primeiro lugar na lista, entra a Bari Bari no Mi, Akuma no Mi do Bartolomeu. A principal força dessa fruta é o fato de poder criar barreiras invisíveis, podendo ser solidificadas para ficar visivelmente transparente. Isso protege o usuário de ataques tanto de frente quanto de trás, e as barreiras têm um imenso poder defensivo, capaz de se defender até de um soco de um Homem-Peixe que pode quebrar 4.000 tijolos, o que feriu a mão do Homem-Peixe em troca. Também defendeu com sucesso os ataques de Hakuba e as ondas de choque produzidas pelo soco do rei Elisabelo II, que poderia destruir uma fortaleza inteira. Bartolomeu tem uma estimativa alta da força de suas barreiras, pois estava confiante de que elas seriam inquebráveis e podiam parar Gaiola, que pode cortar edifícios e meteoritos com grande facilidade. Kurozumi demonstra que a barreira também pode suportar um corte extremamente poderoso de alguém tão poderoso quanto Oden, um mestre de espadas, cuja espada poderia cortar o deus da montanha. Graças a essa Akuma no Mi, ele pode se tornar imune a qualquer ataque e não demonstrou desgaste ao usar essa habilidade, então teoricamente ele poderia se manter protegido através da barreira por muito tempo. Essa fruta é menos versátil em lutas do que as anteriores, pois o poder ofensivo dela não é grande coisa, mas defensivamente sem dúvidas ela é mais forte.
Ainda existem muitas outras frutas extremamente fortes defensivamente, como a Hitohito no Mi Modelo Nika, que pode negar ataques de força contundente. Mesmo com Haki, ele pode moldar o corpo para reduzir drasticamente o dano recebido, e ainda pode utilizar o próprio ambiente para bloquear ou refletir ataques. A Soro Soro no Mi também é muito boa, sendo quase imortal, além das zonas ancestrais, que concedem uma resistência quebrada, mas eu decidi colocar Akuma no Mis mais variadas nesse vídeo, então deixe nos comentários quais vocês consideram que são as melhores Akuma no Mis defensivas.